Bom dia, pessoal, especialmente a professora Francilaide, muito bem-vinda aqui ao nosso grupo de estudos Psicanálise e Experiência Religiosa. A Franci foi minha professora duplamente na PUC-Rio, Antropologia Teológica 2, do Tratado da Graça, e sobre Teologia da Espiritualidade, né? No mesmo período. Então, a gente se via 2 vezes por semana, quase 4 horas no mesmo dia, né? Então, a gente teve um contato bastante forte naquele ano, durante a pandemia, online. Também tem uma recordação muito especial de quando teve a manifestação 2018 pela educação, em que encontrei com os colegas da teologia lá na Presidente Vargas, dois professores. Uma foi a professora Francilai, de espiritualidade, e o outro, Paulo Fernando, de moral social, política e econômica. Eu comentei com ela: professora, eu sou tão retirado, uma pessoa assim mais monástica, e eu não me sinto bem em manifestações. E aí ela conversou comigo e foi muito bom. Foi uma época que eu estava começando a enxergar a dimensão política, os desdobramentos políticos da fé cristã também, sem negar toda a dimensão interior, mas ao contrário, né, profundamente articulado com a vida espiritual. Então a França me acompanhou muito. Além disso, é uma pessoa muito gentil, muito elegante. Recentemente a gente ouviu coisas muito bruscas em relação ao Nordeste, e eu vi ela passando na PUC com assim um andar tão digno, falei para ela, com um ar de dignidade tão profundo ali, que eu falei: gente, eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso fazer uma live sobre as espiritualidades nordestinas, para quem sabe ser um grãozinho ali, né, em relação à tentativa de superar os olhares deturpados em relação ao Nordeste, suas devoções, suas romarias. Estive em Bom Jesus da Lapa agora, convite da Sinara, que participa do nosso grupo, e foi uma experiência linda, tanto conhecer a vida dos romeiros, o santuário, como pelo que eu escutei no evento, né, de um professor baiano extremamente erudito falando das espiritualidades, das religiosidades, de forma tão interessante que eu cheguei a convidá-lo para vir conversar com a gente, apesar dele ser da geografia, arquitetura e urbanismo, falando da religiosidade em contexto intercultural. Acho que tem tudo a ver com a gente cada vez mais ampliar o nosso olhar, nosso horizonte. Estou falando bastante hoje porque estou bastante mobilizado com esse mergulho no Nordeste que eu fiz durante a semana. Botei os pés na água do Rio São Francisco, muito feliz, muito mesmo. Assim, minha família tem uma origem pernambucana e eu, enfim, já falei demais. Então vamos dar a palavra para a professora Franci, que é natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, doutora em teologia pela PUC-Rio e coordenadora do programa de pós-graduação em teologia da PUC-Rio. Além disso, também é editora da Teopraxis, né, Franci, da revista de graduação da PUC-Rio para Teologia e Ciência da Religião. Então, com a palavra, a professora Francilaide. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria fazer parte deste momento, né, e compartilhar um pouco desta além da leitura, de estudos, mas também da experiência de vida, né, porque vou falar de muitas coisas sobre mim mesma, sobre a minha história. Então, é uma alegria poder compartilhar isso, né? E acolher todo mundo, conhecendo aqui o Sérgio, que eu não conhecia. Prazer, Sérgio. A Cláudia, que acabei de conhecer. Aqui é a dona Sônia, que está aqui, Bruno? A Sim, nossa sim, nossa teóloga, colega, sim, Sônia, nossa teóloga. o Ives. Professora, Né? bom dia a senhora aí. Tudo bem, Sônia? Bem, graças a Deus, obrigada. Então, e a todos, né? A todos que estão por aí, de alguma forma, assistindo ou vão ver depois. Bom, eu conversei hoje pela manhã cedo com o Bruno, disse: Bruno, eu mudei um pouco o tema do que estava no seu cartazinho, né? Espiritualidades nordestinas, e eu coloquei espiritualidades, a beleza das espiritualidades do Nordeste. Foi esse tema que eu coloquei, que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui, pedir licença para compartilhar.
Vocês estão vendo a imagem ampla? Ainda não. Travou para mim. Travou para vocês também aqui a imagem? Sim, travou. Vocês estão vendo amplo? Bom, então, é isso que eu vou tentar conversar um pouco, fazer algumas abordagens, porque, bom, não dá para falar tudo sobre o Nordeste, muito menos, e sobre as espiritualidades ali na região, porque é um universo grande, vasto, profundo, e quando o Bruno me chamou, a gente estava realmente naquele momento ali de indiferença, né? Sempre, infelizmente, no Brasil, em alguns momentos surge assim alguma indiferença em relação ao Nordeste, aos nordestinos, a seu modo de vida, né? E bem, mas depois passa e fica tudo bem. Mas são coisas assim que vêm por outras influências, não são coisas que estão presentes ali nos brasileiros, né? Bom, então aqui eu vou trazer um pouco sobre essas experiências, e eu falei para o Bruno, e Bruno, como falou no início, está muito impregnada a experiência ali de Salvador, onde ele estava agora há pouco. Então, se Bruno, por favor, quiser falar algo, colocar alguma coisa, o Ives ou alguém, né? Ou perguntas no meio da apresentação, por favor, sintam-se à vontade. Então, eu trouxe aqui, né, nesse primeiro slide, aqui nós temos algumas imagens. Aqui tem a lavagem, né, da Igreja do Senhor do Bonfim, ali em Salvador, né, pelas candomblecistas. É uma festa muito bonita, muito forte, muito presente desde o século XVIII. Então, ali é uma relação, claro, que com muitos conflitos, até um certo momento, ainda permanece com uma ou outra pessoa ali da Igreja Católica, mas tem uma história muito bonita de comunhão, de sentimento de unidade, né? De, de troca de experiências, né? Com essa lavagem da escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim. E aqui uma imagem, essa aqui colorida, com as velas, lá de Juazeiro, na festa Nossa Senhora das Candeias. Essa imagem meio que representa tantas outras experiências, romarias, procissões ali, não só no Juazeiro, mas no Nordeste, com tantas devoções, aquelas bem conhecidas, né, por todos, mas também aquelas festas de padroeiros, né, aquelas experiências que a gente tem ao redor do país e na experiência católica, né? E no Nordeste isso é muito forte, né? Aqui é um momento ali da festa Nossa das Candeias em Juazeiro. E aqui embaixo, aqui na praia, né? No mar, tem bom, talvez alguns consigam interpretar, outros não, mas é a festa de Iemanjá, e as pessoas levando oferendas, né, para a água, ali onde está um barquinho com a imagem e tudo mais, para Iemanjá. E, né, outra experiência muito forte aqui no Nordeste, tanto a Umbanda, o Candomblé, né, e outras experiências ali, vamos dizer assim, também do sincretismo religioso muito forte, né, que a gente tem no Nordeste com as religiões de matriz africana. E aqui um índio, mais ou menos um índio, um negro, né? A Jurema, muito forte essa experiência lá no Nordeste, ali Pernambuco, Rio Grande do Norte, tem uma experiência forte. A Jurema é uma experiência indígena, né? Tem uma raiz ali na matriz afro-indígena, e também tem muita relevância, né, naquela região. E aqui tem um círculo vazio, que aqui, bom, são tantas e tantas experiências que eu deixo aqui esse espaço para outras, né? Aqui também a gente vale lembrar que até agora tenho falado das experiências um pouco ligadas a grupos, a comunidades de fé, a religião, mas temos tantas outras espiritualidades não vinculadas a nenhuma religião, alguma forma de espiritualidade. E no Nordeste você encontra de tudo um pouco, né? Aqui um mapa do Brasil, para a gente, antes de chegar ali bem específico,
específica região, né, do Nordeste. Aqui eu trago um grande historiador, o professor Eduardo Ronald, né? Ele vai dizer que no Brasil, culturalmente tão diversificado, é de se esperar que também as formas religiosas sejam as mais diversas. Então, a gente tem as indígenas, africanas, portuguesas, italianas ou alemães, rurais ou urbanas, populares ou burguesas, católicas, protestantes, espíritas, muçulmanas, judaicas e tantas outras. Então, esse amálgama está sendo estudado sob os vários diversos ângulos e dentro das mais variadas perspectivas, né? Não só a teológica, mas tantas outras áreas. Também a área da psicologia, né? Não só também as áreas humanas, mas outras leituras a gente vai ter sobre essa experiência, porque ela vai marcar a identidade de um povo, né? E aí, pensando na sua identidade, a gente pensa também na cultura, pensa na forma de lidar com seus desafios, né? Bom, então, o que é espiritualidade? Né? Aqui tem um conceito de uma forma bem ampla, né? Então, espiritualidade é essa dimensão intrínseca ao ser humano que se revela em sua capacidade de se relacionar com o transcendente, consigo mesmo e com a natureza. Essa experiência se traduz em atitudes, gestos, nas suas decisões, né, na maneira como se comporta, né, diante da vida e dos outros, e como falou sobre a natureza. Então, na compaixão, amor, nessa escuta responsável do outro, no cuidado com a atitude, o cuidado como essa atitude fundamental de vida, né, e ela gera mudanças no mais profundo da pessoa. Então, aqui a gente pode perceber que ela não está apenas relacionada a uma experiência religiosa, dita cristã, católica, muçulmana, judaica, budista. Ela é uma experiência intrínseca ao ser humano, seja o homem e a mulher, ele desenvolve esta dimensão, né, presente ali no ser humano. Mas vamos um lado mais específico, né? Aqui nós temos as experiências religiosas, né? Que já coloquei ali algumas imagens, aqui eu trago essas e outras também, nessas experiências religiosas que vão construindo uma identidade, que vão construindo comunidades, experiências que vão demarcando um espaço, né? Que vão dando significados às vidas, né? Às histórias, e a forma como ela vai lidar com a sua história, né? E consigo mesma também. E aí, pensando, então, nessa espiritualidade cristã, né? Saindo de uma forma mais ampla, o que significa a espiritualidade cristã. Então, é uma espiritualidade que vem assim, de uma experiência a partir de Jesus Cristo, então, é vida em Cristo e no Espírito, que se aceita na fé, né, na experiência de comunidade, de fé, se exprime no amor e repleta de esperança, ela vai se traduzir na vida cotidiana, na comunidade eclesial, né, na sua relação com aquela sua comunidade de fé, e nesse sentido, por espiritualidade, que a meta a qual conduz à conversão, né, entende-se não só uma parte da vida, mas a vida inteira, guiada pelo Espírito Santo, né, por este mesmo Espírito que guiou a Jesus, que o moveu, que o dirigiu. Então, é a mesma experiência que o cristão faz, né? Ou deveria fazer. E pensando em uma espiritualidade, ou seja, uma experiência que integre todas as suas dimensões, e não é algo à parte ali, específico, só como uma gaveta dentro do móvel, né? Mas é uma experiência que atinge toda a vida da pessoa, né? Então, a gente vai partir dessa experiência. Eu trouxe aqui algumas imagens ali, bem conhecidas do Nordeste, né? Porque eu trouxe essas imagens, essas pessoas, esses personagens, né? Porque no Nordeste, é muito característico no Nordeste, pensando nessa espiritualidade no segmento de Jesus Cristo, ter personagens, né, que vão ajudar ali a desenvolver essa experiência, né? Porque, bem, pensando teologicamente, a espiritualidade é uma dimensão humana, né? Partindo ali do princípio de que todo homem e toda mulher passam por ela. Pensando no cristão, é aquela experiência a partir de Jesus Cristo, ou seja, é muito cristocêntrica, conduzida e guiada por seus ensinamentos, pela vida de Jesus. A gente assume como cristã, né, esta forma de viver. E aqui, trazendo esses personagens, essas pessoas aqui,
e tantos outros no Nordeste, muitos vão surgindo ali ao longo da história como aqueles que são os mistagogos, né? As mistagogas vão conduzindo, vão ajudando as pessoas a fazer essa experiência, a darem conta dessa experiência, aprofundar, abrir caminhos, né? Então, aqui nós temos o Frei Damião, né? Que é uma experiência muito forte ali no Nordeste, um franciscano, um italiano que se radicou no Brasil e fez uma grande missão ali na região do Nordeste. E, claro que diferente aqui dos outros que eu vou falar daqui a pouco, o Frei Damião estava muito marcado pelo período de romanização, e ele vai trazer ali muito a questão dos sacramentos, né, a confissão e a vivência dos sacramentos, mas tem uma marca muito presente ali de cuidado, de atenção, de escuta para com as pessoas. Aqui tem o Padre Rolim, né? O Padre Rolim significa tem uma presença muito grande ali no Nordeste. Ele foi professor do Padre Cícero Romão Batista, foi professor de muita gente conhecida, de governadores, prefeitos ali, futuros prefeitos e governadores. E o Padre Rolim tem uma história muito interessante ali no Nordeste. Ele é paraibano. Ele, a partir da fazenda, do sítio ali da sua família, ele construiu uma escola e fez ali uma experiência muito significativa ali naquele sítio, naquela fazenda, né? E fez nascer Casageiras, né? Que é uma cidade ali da Paraíba, e essa experiência tomou conta ali, né, do ensino, da educação, que muitos dizem que a Paraíba começou a ser educada, né, a partir dessa experiência do Padre Rolim. E uma experiência educacional muito diferente e, vamos dizer assim, revolucionária, ensinando a partir do fazer ensinando, com oficinas, né? Uma experiência assim, grande, muito presente ali naquela região. E ele foi professor do Padre Cícero Romão Batista, que é um outro grande personagem na região. Muitos conhecem ou já ouviram falar sobre o Padre Cícero. Ali no Nordeste, quase todo, mesmo tendo essas experiências ali pulverizadas no Nordeste, mas o Padre Cícero é muito conhecido e é uma devoção muito grande na região. Ele aprendeu muito do Padre Rolim e levou isso para a sua experiência como pároco lá no Juazeiro do Norte. O Padre Biapina também, outro grande mestre, que foi uma presença muito significativa na região. Ele é muito interessante porque é século XIX, e fez algo assim, antecipou uma experiência muito bacana a partir do Concílio Vaticano II, que é o reconhecimento do laicato, né? E o Padre Biapina faz isso ali na sua experiência na região do Nordeste. A sua ação no Nordeste ela vai acontecer com a presença do laicato. Ele cria, com ele nasce o Beato e a Beata, né? Ele dá nome a essa colaboração, a essa ação, ou seja, toda essa ação social, e uma ação social muito grande no Nordeste, o Padre Biapina, ele conta com a ajuda desses beatos, dessas beatas, que hoje a gente pode ter uma visão um pouco diferente do que significa a função, o beato e a beata, nesse momento aqui, quando ele surge, quando essa função surge, essa experiência vai surgir ali no Nordeste, surge com uma função social muito grande. Né? E o Padre Biapina, ele é do construir, muito ligado à questão social. Ele é ordenado já muito adulto, era um advogado, e ele surge com uma pegada bem social naquela região, de cuidar mesmo da pobreza, né? Da atenção às pessoas e favorecer, de algum modo, a sair daquela realidade. E aí ele vai contar para essa transformação social ali, com muitos mutirões, construção de colégios, construção de creches, construção são várias construções de cemitérios, assim, uma organização, vejam só que até a dignidade de enterrar não se tinha muito essa atenção naquela região, e ele vai ficar atento a essa realidade e vai construir muitos cemitérios, e constrói sempre com a ajuda, né, e a atenção e o cuidado dos beatos e das beatas. E também foi a presença marcante na vida do Padre Cícero também, o Padre Biapina, ele conhece o Padre Biapina. E aqui, essa jovem, esse rostinho aqui meigo, né, que não sei se vocês tiveram notícia, mas recentemente, agora, 24 de outubro, ela foi
foi oficializada a sua beatificação, né? A primeira beata dali do Ceará, a menina Benigna, ela é considerada hoje assim um nome forte porque em relação ao feminicídio, né, contra o feminicídio, porque ela é considerada uma mártir, ela com 14 anos foi violentada, e desde então, assim, a devoção, a sua história correu, né, aquela região, e todos a têm, e no dia 24 de outubro foi oficializada a sua beatificação, e 24 de outubro é a data ali no estado do Ceará, de luta contra o feminicídio. Então, ela se tornou este marco assim, de luta contra o feminicídio, que é uma realidade, infelizmente, muito presente no Nordeste. Então, a história da Benigna menina, né, agora beata, é muito forte ali naquela região. E foi uma grande festa lá no Ceará, foi ali no Crato a celebração, e eu por isso que eu trouxe a menina Benigna agora, para a gente conhecer, porque são personagens que vão trilhando, veja, ela é muito recente, agora no início, na metade do século XX, 1940, aos 41 que ela faleceu, foi assassinada, 24 de outubro, então são alguns personagens que a gente vê que eles vão construindo ali uma experiência e, por conta da sua experiência, outros vão chegando e esse compromisso assim, de experiência pessoal com Deus, que se traduz em um compromisso social, né, junto com a sua realidade, vai marcando as outras experiências que vão surgindo posteriores, né, por conta através das devoções, né, do contato com essas experiências, com essas histórias. Bom, pai, eu não falei do Padre Cícero, fui citando. Bom, o Padre Cícero é bem conhecido, né? Como eu havia dito, que tem um trabalho pastoral muito significativo aqui na região ali, não só, é claro que acontece ali na região do Cariri, ali no Juazeiro do Norte, mas que tem uma abrangência enorme para o país, porque ele atendeu pessoas de vários lugares que ocorreram até a Juazeiro procurando por sua ajuda, né, tanto na escuta como em qualquer coisa que precisassem, iam procurar para o Padre Cícero. E ele, um religioso, um sacerdote diocesano, bom, teve alguns problemas com a igreja, com o bispo lá da época, né, o Dom Joaquim, mas que agora, recentemente, foi iniciado o processo de beatificação, e agora ele é considerado servo de Deus, ou seja, muitas coisas, tudo que foi dito a seu respeito, que estavam impedindo ali, né, esse processo ser iniciado, foi agora aberto, e o Nordeste está muito feliz com essa abertura do processo do Padre Cícero, que está permeado pelas experiências do Padre Rolim, do Padre Biapina e tantos outros. E aí a gente tem um pouco dessa religiosidade popular que vai marcando essas experiências, né, ou essas experiências. Então, costuma-se falar de religiosidade popular quando a forma e o modo, né, de viver a religião assume, então, um caráter mais direto, simples, né, buscando uma funcionalidade maior e uma modalidade mais acessível ao indivíduo, ao grupo concreto, né, tem uma generosidade muito grande, uma abertura muito grande à experiência do transcendente, né? Então, essas influências desses nomes, dessas pessoas ajudam nesse momento a fazer essas experiências. Então, e vão descobrindo formas, e vão descobrindo meios, e vão construindo, né? Por exemplo, com o Padre Cícero, ele poderia ter ficado na história lá atrás, quando morreu, em 1934, poderia ter ficado esquecido na história, e claro, diante de tantos problemas eclesiais, mas o que acontece é completamente diferente, ou seja, o romeiro, o devoto do Padre Cícero, vai encontrar um caminho, um meio para continuarem, né, vivendo aquela experiência, e por acreditar, né, naquilo que viram acontecer com o Padre Cícero. A devoção ao Padre Cícero é muito interessante, porque é uma devoção que parte de pai para filho, de avô para neto, né? É herdado nessa experiência. Eu mesma cresci ouvindo muitas histórias sobre o Padre Cícero, então o conhecimento que eu tenho por primeiro sobre o Padre Cícero é muito familiar. Então ali é muito impregnado por isso. Sempre conhece alguém que já falou, já viveu, já conheceu um avô, um bisavó, então a família, né, conhece alguma coisa, e isso vai passando, então essa experiência vivida ali com os primeiros devotos, com as primeiras pessoas que buscaram o Padre Cícero, que o conheceram, essa experiência ela reverbera até hoje, né? Então, o Romeiro, a Romeira, eles conseguiram
trazer para dentro da igreja, né, essa experiência. Depois de tanto tempo, está aí uma resposta da igreja, né, com essa abertura de seu processo de beatificação, tendo agora como servo de Deus, né? Porque significa, para o povo, Padre Cícero já é santo, né, há muito tempo. Mas essa oficialização, essa resposta da igreja está chegando, né? Então, fica uma experiência, né? Como lidar, é possível lidar com essa forma de religiosidade popular, esses caminhos, essas brechas que o povo, né? Que o homem, que a mulher devota vai encontrando para fazer na sua experiência, né? Como é que lida com a experiência oficial, erudita, né? Ali da igreja. É um pouco que eu vou abordar aqui para a gente conhecer um pouco sobre isso. Né? Aqui eu trago mais uma vez o grande historiador, o Eduardo. Ele vai dizer para a característica intrínseca entre religiosidade popular e a fé institucionalizada pode ser percebida nas bases do cristianismo. Então, é a pressão da religiosidade popular que empurra os bispos a reconhecerem a relação entre devoção e problemas que afetam as pessoas mais pobres, né? Porque são aqueles personagens que eu falei ali anteriormente. A menina Benigna, ela tem essa questão do feminicídio, né? E muitas pessoas, antes da igreja iniciar o seu processo e tudo mais, antes de hoje ela ter sido beatificada ali no Crato no dia 24 de outubro, antes de tudo isso acontecer, muita coisa aconteceu antes, né? Que é o reconhecimento das pessoas que que conhecem a sua história, que têm uma experiência com ela ali, né? E vão mostrando, né? Revelando o que significa essa experiência. Aconteceu com o padre Cícero, acontece ainda com as experiências do padre Rolim, do padre Ibiapina, Frei Damião. Então, essa religiosidade, essa experiência, ela vai empurrando, ela vai mesmo assim provocando, né, a igreja a ter um olhar, uma atenção, né, para aquela realidade. Então, é um papel assim, fundamental para a igreja eu acredito, ter essas experiências ali que vão acontecendo, minando, encontrando caminhos, brechas, né, e tornando-a conhecida. Então, a religiosidade popular, ela supera, então, essa barreira, né, representada pela forma erudita e conceitual, dogmática, abstrata, de viver a piedade ou de pensar a fé. Né? Não é muito fácil aclarar o problema das relações existentes entre a forma popular e a forma oficial. Em muitos casos, pode-se constatar uma certa prioridade do popular e espontâneo sobre o erudito e elaborado. E em muitos momentos não, talvez, né? Então, mas em numerosas situações e circunstâncias, costumam existir ou coexistirem, né, historicamente, ambas as formas de viver a religiosidade, estabelecendo entre elas uma relação dialética, ou seja, a forma normativa e erudita de viver a religião costuma nutrir-se dessa experiência popular do sentimento religioso que procura inserir em um sistema teológico normativo, né? Ela procura, então eu acredito que ela é retroalimentada, né? A experiência popular, essa devoção, ela alimenta, ela oxigena, né? Essa forma erudita, essa forma dogmática, e para muitos um pouco abstrata, um pouco não, mas muito abstrata, né? Porque as pessoas estão vendo experiências, testemunhos, elas estão fazendo a experiência, e aí depois a igreja vem, né, com a sua erudição, talvez, em muitos momentos, é claro, vem ajudar, vem amparar, né? Não no sentido de vigiar, mas de se fazer presente, né, dentro dessas experiências, é o que acontece no Juazeiro, o que acontece em tantos outros lugares. Então, as formas de religiosidade popular, elas não devem ser julgadas como negativas, né? Às vezes constituem esplêndidas manifestações de enculturação da fé e de adaptação de uma religião a ambientes nacionais, sociais ou culturais, caracterizados por diversas e enormes diversidades. Então, a gente tem aqui um movimento lindo de cores, de culturas, de experiências, de realidades. Você imagina pensar Juazeiro do Norte, estou falando só de Juazeiro porque é de onde eu vim, imagina Juazeiro do Norte num momento de romaria, de festas ali em relação sobre o Padre Cícero, uma data de nascimento, de morte, agora finados, vai ter uma grande festa lá no Juazeiro,
bom, festa, né, no final, mas um grande romaria a Juazeiro para visitar o túmulo e é um momento de muita devoção. E aí você vê as cores, vê o movimento, pessoas de vários lugares, né, e de outras experiências também religiosas, não cristã, católica. Então, tem gente que vai ali, tem candomblecistas, umbandistas, indígenas. Então, tem um movimento muito grande ali dentro do Juazeiro, efervescente, ou seja, essa enculturação da fé, essa adaptação diante das diversidades religiosas, culturais, você, dentro de uma romaria, você consegue captar, consegue perceber o que esse movimento gera, né? Gera unidade, gera encontro, gera partilha, gera transformações, né? Tanto porque a gente vai ver daqui a pouco, eu trago a irmã Nete, que é uma religiosa, foi uma religiosa uma belga que morou em Juazeiro por muito tempo, e ela fala muito desta realidade em que os romeiros vão construindo naquele lugar, de fortalecer tanto a relação uns com os outros ali, da mesma experiência de fé, ou da mesma religião, mas como também com outras experiências de fé, com outras, ou não, né? Ou com pessoas não vinculadas à mesma religião. Então, há um celeiro, né, de encontros, de compartilhar a vida, né? Porque o que há é um compartilhar a vida nessas experiências. Aqui eu trago um número do documento de Aparecida, o número 263, que vai falar um pouco sobre essa espiritualidade popular. Diz aqui o número: não podemos rebaixar a espiritualidade popular ou considerá-la um modo secundário da vida cristã, porque seria esquecer o primário da ação do Espírito e a iniciativa gratuita do amor de Deus. A piedade popular contém e expressa um intenso sentido da transcendência, uma capacidade espontânea de se apoiar em Deus e uma verdadeira experiência de amor teologal, ou seja, uma espiritualidade cristã que, sendo um encontro pessoal com o Senhor, integra muito o corpóreo, o sensível, o simbólico e as necessidades mais concretas das pessoas. É uma espiritualidade encarnada na cultura dos simples, que nem por isso é menos espiritual, mas que o é de outra maneira, né? Acho que aqui tem uma brecha muito grande para a gente valorizar essa experiência. O primeiro é não rebaixar, não colocar de escanteio porque é popular, porque é de pessoas simples. Não, isso não cabe, né, dentro dessa experiência, este conceito, né? É uma experiência profunda, de grande generosidade e que alimenta e muito vamos dizer assim, a instituição, né? Ela dá à instituição o que talvez ela não consiga alcançar, que é essa experiência ali, assim, que parte das durezas da vida, do sofrimento da vida. E nas devoções populares, nas romarias, a gente vê isso com muita força, né? Em qualquer lugar. A gente consegue enxergar que não é algo alienado da sua realidade, mas, pelo contrário, é algo muito presente à sua vida, à história de cada um, né? Então, ouvir um romeiro é ouvir sobre a sua devoção e sobre a sua história de vida, né? Ou seja, não está apartado dela, não. Né? Aqui eu trago uma fala muito interessante, né, da Ione sobre esse texto aqui, vai falar sobre a liturgia, e eu trouxe aqui uma parte do texto dela sobre o corpo, sobre o corpóreo dessa experiência, né? Então, sendo seres humanos, somos chamados a vivenciar nosso corpo e todo o nosso ser em sua dimensão espiritual. Somos chamados a dançar, escrever, comer e beber, orar e celebrar, não fora do corpo, mas no corpo, deixando que as energias psíquicas e espirituais, a alma, brotando do corpo, nos levem a expressar e a experienciar o intangível, o invisível, o inominável, a presença escondida, ou seja, o mistério. Fora do corpo, deixamos de ser gente e arriscamos se desencontrar daquele que nos fez corpo, que se fez carne, que se fez história, para se encontrar conosco e nos fazer entrar no mistério da comunhão. Por que eu trouxe
essa parte do trecho, para a gente perceber, e é importante que se tenha claro que nessa espiritualidade, ou nas espiritualidades, por isso que eu chamo dessa beleza, tem uma beleza muito grande, porque o corpo se faz muito presente. Assim, é o gesto, e o corpo, a sua vestimenta. Aqui tem uma imagem, aqui lá no Juazeiro, né, dessa imagem de uma missa de despedida ali das Romarias, tem uma missa do chapéu, em que os romeiros com chapéus, e tem um momento lindo, eles levantam o chapéu, né, uma despedida, ou seja, é o corpo que fala, são os gestos, né, ali quando as pessoas vão visitando os lugares de devoções, em qualquer lugar ali do Nordeste, né, a cidade ela adquire um aspecto de sagrado, a cidade se torna-se sagrada, então todo o ambiente, a vestimenta, então a pessoa faz o movimento, ela caminha, ela conhece, ela se encontra, há um encontro de corpos, né? Uma relação profunda, né, no encontro uns com os outros. Os romeiros eles vêm de vários lugares e se encontram naquele lugar especial, sagrado, né, porque não é o templo só sagrado, né, a cidade toda ela adquire um ar, né, assim, de sagrado, tudo, né, tudo torna-se diferente, né, a questão da espacialidade, que a gente vai ver um pouco agora daqui a pouco. Então, aqui tem um pouco das romarias, que tem o Padre Cícero, um pouco das devoções, a menina benigna aqui, né? Um pouco desse significado. Então, a romaria, né, uma espacialidade mística, né, o que significa esse espaço. Eu trago aqui a Anete, do Molim, e a Ana Teresa Guimarães, são duas religiosas, né, pesquisadoras, né? A irmã Nete, uma presença muito forte com a irmã Teresa no Juazeiro, são duas belgas, doutoras, pesquisadoras, constroem ali, elaboram um centro de psicologia da religião, ali na cidade de Juazeiro do Norte. Elas vêm para o Brasil, em primeiro lugar, elas vêm para Recife, ali muito cuidada e com a atenção de Dom Helder Câmara, para estudar as comunidades eclesiais de bases. Elas vêm pela faculdade, né, de Louvain, lá na Bélgica, são professoras lá, pesquisadoras, e vêm para o Recife. Chegando no Recife, elas têm conhecimento ali pelas pessoas sobre o Padre Cícero e decidem conhecer, né, um pouco o que significa, né, esse personagem que ali no Recife é tão conhecido, e vão para lá e se apaixonam por aquela realidade e passam a vida lá, né? A irmã Neta, a irmã Teresa, infelizmente já faleceram. A irmã Neta faleceu agora em 2021. Então, como pesquisadoras, elas têm ali uma relação com o Juazeiro, com os romeiros, com aquela experiência, a partir de dois olhares, né? Um acadêmico, né? Voltado à pesquisa, à produção, né? E o outro ali da própria experiência, porque elas vão ali no contato com os romeiros, com as romeiras, redescobrindo e dando a conhecer, né, na teoria, em conceitos, aquelas experiências que vão acontecendo ali ao redor do que foi a pessoa e ao redor da experiência do Padre Cícero. E ela vai dizer aqui, o Romeiro transforma, organiza e vive o espaço em dimensões religiosas, numa espacialidade mística, numa grande liturgia, né? Então, essa espacialidade em psicologia, diz a irmã Nete, fenomenológica, é o espaço vivido, subjetivo e a oposição ao espaço que se mede objetivamente, né? Há igrejas que ajudam a rezar, outras não. Então, elas podem medir o mesmo espaço geométrico, mas este é habitado de maneira diferente, é uma questão de espacialidade, né? Então, o espaço ali, e eu repito, aqui não se trata apenas da igreja, né? Do espaço físico, mas de todo o ambiente ali, onde o romeiro, a romeira passam naquela cidade. Então, na hora da romaria, o peregrino deixa o seu centro de referência, o costumeiro, e caminha em direção a outro centro, onde ele projeta valores, desejos, sonhos, que motivam a sua peregrinação na Terra. Contrariamente ao que alguns pensam, a romaria não é fuga da realidade diária, mas procura de sentidos, reabastecimento da esperança para viver melhor esta realidade. Assim, a gente tem
isso é importante pensar nessas espiritualidades ali no Nordeste, e também em outros lugares também fora do Nordeste, mas é muito forte ali no Nordeste, que essas experiências, né, essas espiritualidades, tanto aquelas ditas religiosas, pensando mais especificamente cristãs, como outras também não cristãs, elas estão ali, significam trazer sentido, dar sentido à própria vida, à própria realidade, a encontrar caminhos, a encontrar meios, né, para fortalecer na sua vida, para continuarem, né, a sua história. Elas vão, nesses encontros, nessas experiências de romarias, reabastecerem a sua vida, a sua história, né? Então, não é algo apartado de quem são ou do que carregam, né? Está muito impregnado toda a sua história. Então, para a Igreja Católica, há poucos anos, Juazeiro, né, um exemplo, era visto como centro de contravalores, ou seja, fanatismo, idolatria, ignorância, desobediência, né? Isso tudo aqui é interessante, que a cidade e os romeiros foram marcados, né, com esses adjetivos, mas são adjetivos que estavam longe do que foi a experiência do próprio Padre Cícero, né? Um homem obediente, culto, né? De muita leitura, né? E estava longe de tudo isso. Então, os romeiros não carregam isso. Então, em resposta a tudo isso, o romeiro desenvolveu a sua criatividade, originalidade e a convicção, né, no arte de viver, de inventar, de reinventar as expressões de sua fé, fortificando assim a sua capacidade de resistência e fidelidade ao Padre Cícero, né? Pensando aqui na experiência do Juazeiro do Norte, do padrinho Cícero, ou do padrinho Cícero. Então, essa espacialidade da Romaria ficou livre de eventual imposição ou proposição clerical para ser geradora de comportamentos, gestos, ritos próprios, né? Vão construindo ali essa sua própria experiência, dando rosto, dando uma cara a essa experiência ali no Juazeiro do Norte. Aqui o bispo Fernando Panico, né? Que é o bispo que ali no Crato iniciou, né? Incentivou, né? Foi um grande colaborador na abertura do processo do Padre Cícero, né? De reconciliação do Padre Cícero. E ele vai dizer aqui sobre os peregrinos, vai dizer aqui, é muito bonito esse texto dele. Então, o poema, o tempo peregrino e romeiro é o tempo da graça. Esse tempo é vivido no abandono da rotina do dia a dia para se conquistar uma experiência extraordinária e do outro, esse grande outro, né? Esse transcendente. É o tempo oportuno, o tempo da liberdade, a partir da romeira e peregrina, já em si mesmo um ato de fé, né? Sair, tomar a decisão, sair, né, da sua casa, da sua terra, ir a um outro destino, de fé, de esperança e de busca. A decisão de ir até o fim do caminho cria um espaço interior e pessoal de acolhida, no qual as dificuldades encontradas e sua superação representam no coração desse romeiro, dessa romeira, desse peregrino e peregrina, uma vitória sobre as hostilidades do mundo impostas socialmente às suas vidas. É tempo do mistério, né? O protagonista é o romeiro, é ele que faz esse movimento, é ele que vive essa experiência, e o significado está muito impregnado nele, em sua própria vida. Se, por um lado, a romaria consagra o romeiro, em contrapartida, é a fé e a prática romeira que tornam sagrado o juazeiro, né? Como exemplo aqui, mas podemos colocar outros lugares ali da região do Nordeste. Não existe juazeiro sagrado sem romeiro, mas também não há romeiro sem o juazeiro sagrado. Não existe o santo padrinho Cícero sem afilhado, assim como não tem o afilhado sem o padrinho Cícero. Resumindo, eles se alimentam e realimentam um do outro, um no outro. A beleza está nos olhos que veem, que conseguem enxergar. O sagrado está nos olhos de quem crê. Isto porque o sagrado é algo que nasce da fé e da prática de quem acredita e torna algo sagrado. É por isso que muitos vão dizer, e a experiência da irmã Neta ali no Juazeiro trouxe isso muito forte, que para conhecer essa experiência, para poder até mesmo estudar, é preciso fazer um pouco lá, caminhar como romeiro, entrar ali no meio dos romeiros e ser um dos romeiros ali com os romeiros, para poder entender o que acontece ali naquelas experiências, naquelas idas à cidade,
Então, se a gente quer conhecer um pouco sobre Romaria, a gente faz importante também fazer um pouco de Romaria. Então, quer conhecer um pouco ali o que significa a lavagem da Igreja do Senhor do Bonfim? Ler é ótimo, conhecer a literatura é interessante, mas ir lá e ver, sentir a força, né, do que significa para aquelas pessoas, aquele movimento, né, também é importante, né, complementa o que a gente adquire com conhecimento. Mas é também tempo de poesia do mundo de sempre numa nova linguagem. O mundo novo para o qual Deus o chama, lugar sagrado onde a boa nova faz sentido, né, às pessoas. Então, elas vão... É muito interessante isso, porque pensar teologicamente, né, no ensino, nos conceitos, e pensar na catequese, pensar numa experiência mistagógica. Aqui a gente tem muito a prática, muito a generosidade. Então, entender isso ajuda a entender a própria teologia, o que significa a própria catequese, ou a evangelização, né, a partir desta experiência, né? Porque a generosidade, como essa experiência acontece, ela traz muito significado para o estudo, né, para a pesquisa, e vai iluminando, né, o que a teologia, o que a própria instituição, né, tem a dizer sobre, ou tem a ensinar sobre. Aqui mais um número do documento de Aparecida sobre a piedade popular. Diz o documento: a piedade popular é uma maneira legítima de viver a fé, um modo de se sentir parte da igreja, uma forma de ser missionário, onde se recolhem as mais profundas vibrações da América Latina. É parte de uma originalidade histórica-cultural dos povos deste continente e fruto de uma síntese entre as culturas e a fé cristã, né? É uma tradução, ou um retroalimentar, né? Ou tentar ressignificar, né? Eu trouxe aqui um verso para a gente também perceber que essa espiritualidade se traduz em versos, na arte, né? Em tantas outras, né, experiências. Esse texto, este repente, né? Esse poema, esta poesia, tem o título Filha do Nordeste, de Dalínia Catunda, né? É uma nordestina que veio para o Rio de Janeiro, e muito jovem aqui no Rio de Janeiro, está aqui no Rio de Janeiro. Ela, para não morrer de saudades, vamos dizer assim, do Nordeste, ela se descobre assim, poetisa, repentista, né? Dentro da literatura do cordel. Então ela começa a escrever para trazer presente a sua presença aqui, a sua estadia no Rio de Janeiro, né? Esse Nordeste, né? A sua raiz. Então esse repento, essa poesia, né? Que eu trouxe aqui para a gente ilustrar um pouco, resumindo aquilo que a gente vem falando aqui, do que significa, e aí eu trago a Dalinha para a gente entender um pouco do que eu estou falando. Eu queria convidar alguém para ler. Alguém pode dar vida a este repente? Se alguém tem um talento. Alguém quer fazer? Eu ia convidar o Wilson, mas acho que ele não está mais aí. Sérgio, que tal? Que tal, Sérgio? Posso fazer, posso sim. Tá bom. Eu não tenho o dom aqui, mas vamos ler a Dalinha. Sou da linha, sou da lida, sou cria do meu sertão, devota de São Francisco e de Padre Cícero Romão. Sou réis da macambira, difícil de ir ao chão, sou o brotar das caatingas quando chove no sertão. Sou cacimba de água doce, jorrando em pleno verão. Sou o sol quente do agreste, sou o luar do sertão. Minha árvore é mandacaru, meu peixe, curimatã. Eu tomo com tapioca meu café da manhã.
Eu sou uma bichinha da peste, meu ídolo é Lampião. Sou filha das ipueiras, sou de forró e baião. Sou rapadura docinha, mas bole eu não sou não. Sou a abelha que faz mel, sem esquecer o ferrão. E se alguém realmente ainda perguntar quem sou, digo sem medo de errar, sertaneja sim senhor, nordestina sim senhor. Aí, viva a Dalinha, né, que traz aqui neste repente, neste poema, né, um pouco do que significa ser desse nordestino, ser dessa nordestina, né? É aqui um pouco essa arte, né, ou seja, traduzir essa experiência no repente, na literatura de cordel, em outras literaturas, em outras artes, isso é muito característico no Nordeste, ou seja, a espiritualidade ali do Nordeste, ela não fica restrita apenas à experiência ali devocional, né? As idas, as romarias, ela tem ela rompe barreiras, ela rompe fronteiras, né? E ela consegue ser traduzida, interpretada e traduzida também por outros, em outros lugares, né? Por outras formas, em outros formatos, né? No colorido de um desenho, ou no preto e branco de um desenho, né? Então, assim, é uma experiência, por isso que ela está marcada por tantas, vamos dizer assim, realidades e em tantas formas, né, ou formatos. Então, pensar a beleza das espiritualidades no Nordeste é ver que ela se faz presente nessa religiosidade que a gente viu, ou traduzindo em religiosidade popular, em piedade popular, né, na acolhida. Ali você vai a uma romaria, você vê isso muito, é uma experiência de muita entrega, de muito compartilhar de vida, né, assim, de muita troca, né, e compartilhar não só de vida, mas às vezes, e muitas vezes do alimento, né, de fé, né, de encontro. Então, assim, é uma experiência que transborda, que vai além do aspecto apenas religioso, né? Ela está marcada na arte, ela se faz presente na esperança, né? de uma vida, de um futuro, de uma realidade aqui e agora, com força, com sentido. Então, ela se traduz ali na festa, nas cores. Você vai ali na festa, na época de São João, claro que tem uma questão cultural muito grande ali, as festas juninas ali no Nordeste, mas tem uma presença, um significado religioso também muito profundo, né? Então, marcado por esta crença, né? Pelas devoções, por esses personagens que a gente citou aqui, alguns, né? São tantos e tantos e tantos, né? Então, assim, nessa dor, né? Que o nordestino carrega, que é compartilhado, né? Em muitos momentos, em muitos lugares, de diversas formas, nas orações, né? E aqui não, a gente entende não só no aspecto religioso cristão, né? Mas no compartilhar dessa diversidade que se faz presente nas amizades, nessa diversidade religiosa, cultural, diversidade na forma de ver, de interpretar a própria vida também, se faz presente no corpo, a gente vê um pouco do aspecto, né, sobre a corporeidade nessas experiências, na própria vida, né, marcada por essa experiência. Então, assim, são alguns dos aspectos que essa experiência vai marcando, essa espiritualidade vai marcando. Na coragem, né? A gente fala na esperança, fala na coragem, na bravura, como diz o repente de que a gente acabou de ler agora, nessa solidariedade, né? Compartilhar de vida, de histórias, no próprio sofrimento. Não é um sofrimento apenas meu, né? Mas torna-se o nosso sofrimento, a nossa dor, compartilhar das dores, compartilhar das alegrias. Então, tudo isso traduz um pouco sobre essa religiosidade, e a beleza dela, ela se encontra justamente neste
caldeirão, né? Nesse fervilhar de experiências, né? Não é uma experiência, são várias experiências que marcam, e aí marcam a identidade de um povo, de uma pessoa, marca a identidade da pessoa. Ela quando se pensa no nordestino, não pode se pensar em um nordestino desvinculado dessa sua experiência, né, dessa sua espiritualidade. Então, gente, obrigada, está aqui uma palavra que expressa meu sentimento de poder ter compartilhado um pouco sobre quem sou também, né, a partir também de um olhar teológico, de tantas escutas e de tantas leituras, um pouquinho, né, foram pitadas, né. Obrigada mais uma vez. A gente tem uma mãozinha levantada aqui. Bruno, obrigada, querido. Ai, caiu um livro aqui. Olha o livro que caiu. Cadê? A mística. A mística, isso, mística. Ai, que interessante. Muito obrigado você, professora Francilaide. Uns slides tão belos que eu queria pedir se puder compartilhar, porque eu fiquei realmente deslumbrado com as imagens aqui, tirando print. Aí eu falei, vou tirar print de todos, não. Vou pedir para a Franci mandar, porque realmente Manda sim. belíssimos, né? Mostra muito bem. Eu vou aproveitar e mostrar algumas das fotos de Bom Jesus da Lapa. Eu voltei de lá ontem, né? Como eu falei, compartilhar. Para agregar mais ainda, né? Que o Rio São Francisco... Olha que delícia. Dá. Olha, maravilhoso demais. Queria andar de barco nele, mas aí foi meio corrido. Aqui é a reitora da Universidade Estadual da Bahia. Almoçou com a gente. Aqui já chegam as grutas. Achei linda essa aqui, o sacrário dentro da Nossa, que linda. santuário. Lindo, 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 lindo. As formações rochosas. E lá tinham muitas... Eu me emocionei muito com essa imagem de Maria, que eu estou, vocês sabem, né, escrevendo um livro sobre meu irmão, e muitas vezes eu pensei nisso, Maria segurando o corpo de Jesus descido na cruz, e mamãe não teve a chance de ver, de segurar meu irmão. Então, eu me emocionei demais aqui, rezei diante dessa imagem e quero escrever a carta sobre isso. E tinham muitos objetos que as pessoas deixam de devoção, né? E é lindíssimo, muitas fotografias. Queria deixar uma do Bernardo da Sara, mas eu não tinha ali comigo. E as pessoas vão colocando fotos. E a minha mãe usava isso aqui para a coluna, quando era jovem, né? Para ajeitar a coluna, e tinham vários lá. Assim, realmente, como a Franci disse, é algo que é difícil de explicar. E cada um tem a sua experiência, né? Quando vai a uma romaria dessas, enfim, no caso, não tinham tantas pessoas, porque não era... Eu, Um particularmente, período de romaria. eu gosto de ir nos períodos assim que não tem muita gente, onde eu posso andar com mais tranquilidade. Mas isso vai de cada um, né? E aí eu queria mostrar um pouco essas fotos e levantar uma primeira questão, né? Antes de passar para a Cláudia. Eu lá no evento fui falar sobre... Cadê o título aqui certinho? Desenvolvendo um capítulo, né, para o livro que vai entrar do evento, que foi sobre a questão das diversidades religiosas no Brasil contemporâneo. E eu não costumo fazer uma reflexão sobre o Brasil diretamente. Eu estudo autores europeus da psicanálise, Freud, Pfister, Lacan. E um dia, conversando com a Maria Clara, eu falei para ela: professora, eu não faço ideia como que eu posso... Né? Ela ensinou tanto a gente teologia em contexto latino-americano, eu li os textos dela, não fazia a menor ideia de como pensar isso, como trazer isso para o meu país.
Aí ela me tranquilizou, falou, Bruno, você tem muito tempo pela frente, se Deus quiser, na melhor das hipóteses, você vai poder, com o tempo, assimilar, aprofundar a sua pesquisa sobre a Europa e desenvolver alguma coisa mais brasileira, né? E aí, diante desse contexto todo, eu resolvi colocar esse título, né? Sobre a diluição do eu na massa, questões da psicanálise e da teologia para a reflexão brasileira contemporânea. E daí falei sobre o texto de Freud, de 1921, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Basicamente, aí fui desenvolvendo com outros analistas, os Pfister e o meu orientador, Carlos Domingues. Concluí lendo uma carta para o meu irmão sobre o 7 de setembro. Mas a questão que eu queria dizer nesse contexto todo, né, que me falta uma série de leituras brasileiras. Gente, eu voltei assim, com o coração muito verde e amarelo, sabe? Com vontade de entrar. Eu ia naquelas cidadezinhas lá, eu fiquei muito, muito assim. Realmente cresceu meu amor pelo Brasil mais ainda. Isso há tanto tempo que eu não viajava, né? E aí a minha pergunta era assim, professora, o Freud ele tem uma abordagem muito crítica das massas, né? Muito crítica, no sentido assim de que a massa ela, ela diminui o poder de reflexão racional, né? De que a massa ela exalta os sentimentos, que ele se apoia no Gustave Le Bon e no McDowell, para dizer isso, né? Que a massa ela precisa de um líder para que eles se identifiquem uns com os outros, os membros, e isso alvoroça e provoca tanto elevados ideais éticos, quando o ideal é um ideal de abnegação, ou as maiores atrocidades, né? E diz que o indivíduo muitas vezes não seria capaz de fazer aquilo que ele é capaz de fazer nas massas, tanto para o melhor quanto para o pior, né? E então eu queria te perguntar como é que a senhora vê isso no meio das pesquisas sobre a devoção, sobre as romarias, como vê... só mais um parêntese. Teve um doutorando que falou sobre... Ele era romeiro de Bom Jesus da Lapa, falou da experiência dele como romeiro e depois falou do seu olhar crítico e teve uma discussão um debate em relação ao pessoal da administração, do marketing, da contabilidade, algo assim dessa ordem, a respeito do nome Bom Jesus da Lapa, capital da fé. E aí eles questionando, mostrando que uma série o olhar dos administradores conseguem ver que na igreja, naquele contexto eclesial, havia uma propaganda, vamos dizer assim, que atrai os romeiros. Eu achei muito interessante como que ele, mesmo sendo um romeiro, devoto de verdade, tinha um olhar tão crítico, né, de pensar sobre toda a estrutura econômica no entorno, toda a questão do turismo, dos interesses materiais em jogo. Eu fiquei bem impressionado. Então, basicamente, assim, como é que você, dentro dos seus estudos sobre espiritualidade, romaria, como você vê essas críticas mais de ordem assim, social, a questão de menosprezar essas experiências como se fossem alienantes, enfim, alguma coisa dessa ordem, assim, é o que me instiga muito. Certo, Bruno, vou tentar responder, mas a Cláudia está querendo falar e vai sair, né, Cláudia? Não sei se a Fala, gente Cláudia. pode acolher a Cláudia. Isso, professora. É prazer conhecer você. Tá? Muito obrigada pela sua fala. E quero compartilhar uma breve experiência. Ontem, após assistir debate, né, presidenciais, eu fiquei vendo a Rede Globo de televisão, né, o debate. Cláudia, e aí, a pessoa está dizendo, depois do Cláudia, debate, tá cortando o teu som. Se você talvez desligar um pouco a câmera, melhore o som, né, Bruno? desligar a câmera, ou Desliga a câmera. tirar o headphone. O vídeo, tira o vídeo. Tá.
liguei. Vê se melhorou. Melhorou? Sim, sim. Melhorou? Uma melhoradinha. Aí, o que aconteceu? Depois que eu assisti o debate do presidenciável, eu vi uma entrevista, né, de uma atriz que se chama Isabel Teixeira, que é filha de Renato Teixeira, né? E já pela madrugada, há muitos anos atrás, eu cantei ali, ao pé do Lama, o morro, na zona sul do Rio de Janeiro, né? Então, você estava falando da intensidade, da experiência religiosa do nordestino e de sua descendência, acrescento eu. E eu, na qualidade de filha, né, certo, de 3 paraibanas, um paraibano, um pernambucano e um sergipano, que ora dizia que era sergipano, ora dizia que era laiano, queria se dedicar esse trechinho, né, essa música, assim como você também, viu, Bruno? Eu estou sentada na cadeira do papai, o pernambucano, e estou partilhando a casa de Madureira com meu irmão, numa experiência nova. Então, assim, o verso da música. É de sonho e de dor, o destino de dor. Quem sabe tudo. Feito eu, perdido em pensamento, sobre o meu passado. De lá fui de Judeira, fugindo dessa vida. Sou caipira, pira, toda senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e prenda minha vida. Sou caipira, pira, toda senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro. E no finalzinho, ele só queria mostrar meu, meu, meu. Oh, bem, era isso que eu queria partilhar com vocês, dessa experiência linda de ter entrado pela madrugada fora, escutando Renato Teixeira, num dueto de sua filha Isabel Teixeira, que é a atriz que encena uma personagem chamada Maria da novela Pantanal. E aí eu ganhei o presente da parte de Deus de escutar e cantar para mim. Cláudia, tá bem ruim de te ouvir, Cláudia. Ah, mas deu para ouvir um pouquinho da música. Obrigada, Cláudia, por essa presença. E, gente, eu agora vou sair e vou para as ruas de Madureira. Consequentemente, eu vou desligar o telefone e guardar, porque não há possibilidade de Tá bom. andar aqui, Tá telefone bem. na mão, nem Bom escutando. sábado, boa votação. Grande É. beijo. E Obrigada, Cláudia. que Deus nos guie e nos abençoe. E nos abençoe. Amém, amém. Tá, tá. Amém. Obrigada, querida, obrigada. Então, Bruno, é muito interessante essa pergunta que você faz, porque, bom, a irmã Nete, ali na experiência do Juazeiro, como uma pesquisadora, né,
uma cientista ali da religião, ela consegue descobrir ali, e em seus artigos ela vai dizer isso, traduzir isso, que mesmo que a gente tenha ali uma multidão de pessoas, né, um mar de pessoas, tem a pessoa. E aí a gente identifica a pessoa, a sua experiência. Por isso que lá no Juazeiro, ela fundou, ela iniciou, criou um centro para os romeiros, para a escuta dos romeiros. Então, o que a gente conhece ali através do estudo da irmã Que Nete, maravilhoso! é um centro de religião, de pesquisa de romeiros, sobre o aqui, é um centro de acolhida, né, e de escuta, Centro de Psicologia da Religião, né, ali no Juazeiro, está lá, com grande documentação. Você Ela tem contato auxiliou. com ela, Franci? Com ela, não. A Não, irmã Nete faleceu em já 2021, tenho. mas a gente tem contato com outras pessoas, né, responsáveis Eu por esse gostaria centro. de convidar para vir falar também, eu não conhecia esse centro. Tem um centro de psicologia da religião, que é um centro de acolhida, de estudo. Então, o que a irmã Nete conseguiu desenvolver ali de pesquisas sobre a devoção, né, e até conhecer o Padre Cícero em profundidades, o caminho que ela faz é o caminho de escuta, né, dos romeiros. Então, é pensar que nesse mar de gente, nesse grande número, né, com essa massa, pensar nas pessoas que fazem na pessoa que faz a experiência e pensar o quanto que atinge a ela os demais, o quanto um vai atingindo o outro, né, na sua experiência. E aí a gente tem um pouco a visão da massa para pensar no romeiro, na romeira, no devoto, na devota, na experiência ali particular, que somando a gente vai dando um novo rosto e vai descaracterizando uma massa que pode ser manipulada, conduzida para um outro que é o protagonista da experiência, para um outro que tem um lugar de reflexão, né, sobre a sua própria história. Mas todo esse estudo, todo esse caminho, é claro, é um caminho longo e árduo para a gente poder enveredar, né? Porque a gente está muito impregnado desta leitura, desta interpretação, né? Desta massa manipulada, né? Conduzida. E é claro que também tem isso, o estudo da irmã Nete não tira completamente essa outra visão, mas o fato é que há uma possibilidade da gente conhecer pensar nesta massa, não pensar a partir desta visão, mas pensar a partir do protagonismo do devoto, da devota, e construindo uma outra reflexão, né? Tendo a partir deste olhar, não só do ver, mas do contato, da escuta. Então, esse centro lá, né, de escuta, que tem o nome Psicologia da Religião, ele ajuda a gente a entender um pouco isso, sabe? Eu acho que a gente precisa mergulhar nessas experiências, poder entender, porque não... acho que a gente tem dois caminhos para poder estudar sobre isso. Ou a gente estuda a partir deles, de quem faz, ou a gente estuda a partir do que os outros dizem sobre a experiência. E se a gente for a partir do que os outros já disseram, a gente vai ficar sempre nisso. É uma massa manipulada, sei que lá. Claro, tem um movimento de comércio, de disputa por região. Bom, Juazeiro se considera a capital da fé. Você está dizendo ali que o Bom Jesus da Lapa também se... Bom, da Bahia, capital da fé baiana, né? Da Bahia. E lá no Juazeiro é a capital da fé, né? É a Nova Jerusalém, né? Muitos dizem a Nova Jerusalém. Então, assim, vai ficar isso, vão criar, vão recriar, vão... Mas o fato é, para a gente conhecer, que eu acho que é o mais principal, que é o essencial, a experiência, tem que fazer um caminho inverso. E esse caminho inverso é ir lá, no chão, ouvir esse romeiro, conhecer essa experiência. Você mostrou aí esse lugar, né, dos devotos, né, onde as pessoas colocam lá as imagens, né, das suas experiências, as fotos. Lá no Juazeiro tem também enorme, uma casa quase cheia dessas coisas lindas assim, que são pessoas que estão marcadas por essas experiências e vão deixando ali o seu eu, né? Um pouquinho de si ali, né? Do que aconteceu na sua vida,
que vai se somando e vai criando este corpo. Então, a mesma coisa na visão da multidão. Aquela imagem que eu mostrei lá do final dali da festa de Nossa Senhora das Candeias. Uma multidão. Mas a experiência não é a multidão. Né? A experiência que acontece no Senhor, na Senhora, na jovem, na criança, que tem um nome, que tem uma identidade, que tem uma história, que vem de algum lugar, que está de passagem. Acho que é preciso mais um esforço. Não sei Maravilha. se quer responder, Bruno. Maravilha. Sim, perfeitamente. Eu concordo, esse é o caminho. Inclusive, eu mostrei lá as respostas do Oscar Pfister ao Freud, no livro Cristianismo Angústia. Ele fala algo nesse sentido, né? Sobre criar espaço para comunidades onde a subjetividade conta, né? Não somente a massa. E o próprio Freud, ele diz que há um fragmento de originalidade até mesmo na massa, porque cada um se mistura. Vamos supor, cada ser humano participa de vários grupos, e o fato dele estar em vários grupos dá a ele um fragmento de originalidade, porque a cor que ele vai criar com tudo isso é particular, né? Isso mesmo. E eu Marca uma identidade. eu fiquei pensando, né? Quando eu fui assim, sem esperar nada em particular, eu fui visitar o santuário porque eu fui convidado para a universidade para falar lá, fui conhecer, obviamente, também movido pela minha fé, pelas minhas inspirações, mas assim, eu me deixei surpreender, eu não sabia o que mais me tocou foi aquela imagem que eu mostrei de Maria, e daí eu sentei, fiquei olhando, e chorei muito, botei a mão no coração, fiquei olhando, e passava, não sei, pessoas, eu pensava assim, gente, ninguém vai fazer a menor ideia do que eu estou vivendo aqui, né? Tudo que eu passei, tudo que está acontecendo em mim, o que isso representa, assim como eu não faço a menor ideia do que está passando no coração de cada um. Né? Isso mesmo. Ô, Bruno, se você me permite, e que eu fico impressionado nesse tocante, mesmo no movimento comunitário, né, que a gente está se afastando muito, a gente está numa época dos indivíduos e aqui a gente vai desvalorizando os movimentos comunitários. Veja como é revolucionário a devoção ao Padre Cícero, porque assim a igreja está dizendo não e a gente continua. Então assim está sendo manipulada pelo Papa, pelos bispos. Não, a gente vai continuar. Tem uma força que está para além de massa de manobra. A gente sabe que o Padre Cícero representa uma porção do pai, do padrinho, daquele que cuida da gente quando o nosso pai vai embora. Então, assim, seja os pais que se ausentam das casas, sejam olha, é o acolhimento que eu tenho. E assim, a igreja pode falar, olha, a igreja é autoridade. Se essa autoridade foi capaz de cessar com esse movimento, que coisa mais revolucionária que essa? Um movimento de uma comunidade que vai forçando o status quo a mudar de opinião, que vai dizendo, peraí, tem alguma coisa aí que a gente vai precisar reconhecer. Então, te ouvindo, professor, eu fiquei tão impressionado e emocionado, porque eu pensei, olha, na Romaria, eu nunca tinha visto desse jeito, nas Romarias e na beatificação, a gente vê tanto Cristo repartido, como o povo de Cristo repartido novamente. Porque no Padre Cícero a gente vê o Pai, nessa moça a gente vê o sofrimento. É sempre o Cristo crucificado, repartido em todas as dores de cada pessoa. Não é dessa moça que eu fiquei tão emocionado. A gente pensar que a gente pode falar em violência a partir dessa mocinha, que ele pode pensar, puxa, a gente pode olhar, eu não quero para minha filha, porque eu sou devoto dessa moça, eu não posso fazer isso. A gente tem que cessar com essa violência, porque a gente está... Sabe, eu acho tão lindo, porque é como se o Cristo crucificado fosse sendo repartido em cada pessoa dessa. Né? Em cada pessoa dessa que a gente vai santificando, que a gente vai beatificando, que a gente vai sendo devoto, e ao mesmo tempo o povo de Cristo se reproduzindo de novo, e ensinando de novo. Porque o reino de Deus é dos pobres, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Se a gente não aprende de novo, e se coloca como pobre também, que a gente esquece, né? Que a gente é pobre também, e que a gente que Jesus se fez um com eles, e de quem é rico, que se faça um com eles. E de minha parte, eu também sou pobre,
E não posso me esquecer disso. E não posso me esquecer disso, que sou filho de uma mãe nordestina, de um pai sertanejo, e me lembrar disso, de quem eu sou. E o reino dos céus é dos pobres. E é lindo como tanto Cristo crucificado está repartido nos nossos beatos, né? Como o próprio povo de Cristo se reproduz e diz, é isso. E, ao contrário do que pensam, vão dizendo para o status quo qual é a direção. Vocês acham que é por aí? A gente acha não. A gente quer nosso padrinho Padre Cícero, porque a gente sabe quanto eles nos socorreu, o quão é importante a presença de um pai, quando a gente teve, como minha mãe, o pai que se ausentou, que veio para São Paulo trabalhar enquanto ela fica lá com o vozinho. Puxa vida! Todas essas figuras que vão formando a gente, que vão servindo de consolação e de modo da gente se reinventar em relação à realidade. Porque meu pai não está aqui, mas Padre Cícero está. Minha mãe não está aqui, mas Nossa Senhora está. E a gente vai se reinventando e se reinventando, né? Então, puxa vida, feliz de te ouvir, professor, e emocionado mesmo, tocado por isso. Obrigada, Sérgio. Mas é isso, acho que é isso que você está falando, né? Que tentei dizer aqui com aqueles slides, a devoção popular, esse movimento inverso que vai empurrando, né, a instituição a ter esse olhar, né? Porque o que tem de primeiro é um movimento de fanáticos, né, de pessoas alienadas, são pobres, não entendem de nada, não sabem o que é o sacramento, não sabem o que é nada, estão ali sendo manipuladas por aquele padre que manipulou aquela comunidade, e depois são manipuladas por outros. Só que a experiência do Juazeiro, que você está lembrando desse exemplo, que eu sempre falo porque é a minha experiência, é o contrário de tudo isso, né? Foram justamente eles, os romeiros e as romeiras, que, ao longo do tempo, foram demarcando esse espaço, né? E a igreja percebendo, e não tem o que fazer. Aí a gente vê quem manipulou tudo isso, se não tem a presença da igreja antes, né? Como foram manipulados? Quem são essas pessoas? Aí o trabalho da irmã Nete, né? Com esse centro de psicologia da religião, de escuta, de entender esse movimento ali dentro do Juazeiro. E é um exemplo para a gente ver em outros lugares, assim, replicar isso, porque é isso que acontece. Eu acho que tem que ter, aí a Conferência da Aparecida traz isso muito presente, tem que reconhecer, tem que valorizar, esquecer isso, de diminuir, porque é popular, não é bom, porque desvirtua, porque é uma alienação, porque é um fanatismo, isso tem que ser, assim, acho que apagado, e a gente tem que valorizar e reconhecer. Tem dúvidas? Vai lá, conhece, conversa com o Romero e vê o que significa para ele aquela história, né? Porque muitas literaturas têm falando o contrário, até oficializadas, né? Literaturas ali, né? Mas vai lá e conhece um Romero, a Romeira, vai lá no dia de Romaria para escutar as pessoas, para ver o que as pessoas têm. Você vai ver que não é isso. Eles não estão nem aí, ó. Não estão nem aí se estão dizendo que se estão ganhando com isso, popularidade, a cidade está crescendo, não estão nem aí com isso. Eles estão vivendo a fé deles. Para eles é o que importa, sabe? E aqui, é nisso aqui que a gente está falando, dessas espiritualidades, dessa beleza, acho que a beleza dessas espiritualidades nordestinas, elas estão presentes, marcadas pela força, sabe? Pelo arretado que é, né, do nordestino permanecer aí e dizer o que veio, né, fazer, né, o que está fazendo, a sua experiência de fé, de força, de coragem, de arretado mesmo, o que significa essa palavra, tudo isso. Eu lembro que eu vi no Ceará, assim, café arretado. Aí eu perguntei, gente, isso é bom ou ruim? Me explica. É tudo de bom. Silvia, vai lá, fala aí, Silvia. Bom dia, professora. Bom dia, amigos e amigas. Desculpa, eu vou estar com a câmera fechada, tá? Acho que ouvindo a pergunta aí do Bruno, eu fiquei pensando, né, que parece que ao longo do século XX, né, ocorre isso, né? O Freud fala isso, da questão das massas, vem a questão da Revolução Russa,
aqui no Brasil, com a questão da ditadura, e aí a gente vê a reprodução dos artistas, né? Acho que Dias Gomes, ele retrata e critica muito esses movimentos de massas, né? Com o Pagador de Promessa, né? A novela do Roque Santeiro, né? Então, parece que nós, entre aspas, intelectuais, ficamos com esta concepção, né? É como se há uma separação, né? Do povo, do romeiro, né? E aquele que estuda, né? Que eu acho que não pode se perder de vista essa coisa. Realmente tem muita gente que tenta manipular, que se utiliza de forma negativa, doentia, né? Dessa simplicidade, dessa honestidade, desta generosidade da experiência. Isso existe, sim, né? Mas não significa que essas experiências sejam de fato isso. Elas não podem ser reduzidas a essa coisa negativa, né? De fanatismo, de manipulação. São todos manipulados, são todos pobres manipuladas, né? São todos... Isso é negativo, não é isso. Acho que, como você falou, Silvia, essa intelectualidade, essa erudição, essa coisa de pesquisar, né? de ter um outro olhar sobre essa realidade, acho que é uma responsabilidade que o intelectual, que o pesquisador assume diante dessa realidade. Então, tem dois caminhos. Ou ele vai dizer, é isso mesmo, sem conhecer, porque alguém disse, porque alguém leu, porque alguém naquele momento percebeu isso, ou ele vai a fundo, vai lá, vai em loco, vai pesquisar, vai conversar, vai não só replicar, né? Ele vai entender a partir de lá da experiência. E vai ter uma outra fala sobre isso. Realmente isso existe, mas não é só isso. Acho que é um pulo, um salto que a gente precisa dar. Então, quando no Brasil, em determinado momento na história, surgem essas coisas negativas contra o nordestino é só isso? Não é isso, sabe? Mas por quê? Porque a gente tem sempre uma parte do que alguém falou, do que alguém disse. Eu li isso, alguém falou sobre isso. É realmente isso mesmo. Mas quem foi que falou? A partir de onde? De qual olhar? Né? Você conhece? Já esteve em contato com alguém? Já foi lá, né, no momento ali, pensando na religiosidade? Já conhece, sabe o que é isso? Não sabe, nunca foi. Né? Nunca pisou lá no Rio, São Francisco, né? Como o Bruno pisou agora, né? Então, sabe, essa coisa da gente ter fazer um outro movimento. Nós acabamos agora lá na PUC, nós fizemos um curso de extensão sobre... Eu estou começando um movimento para criar um grupo de pesquisa ali na PUC, no nosso departamento de teologia, sobre o estudo sobre as religiosidades, né, populares. Maravilha! A gente começou no curso de extensão falando sobre o Padre Cícero. E aí, dentro do Padre Cícero é uma coisa assim, impressionante. Dele há uma irradiação para tantos outros. Eu falei aqui de alguns que tocaram, foram influências do Padre Cícero, que precisam ser estudados ali, na região do Nordeste. Então, a gente começou estudando sobre o Padre Cícero, e foi uma experiência, sabe, lindíssima, porque as pessoas que vieram falar sobre o Padre Cícero, quem participou do curso ficou impressionado, porque tem coisas que ninguém sabe sobre o Padre Cícero ainda, mas muita gente fala sobre ele, e sobre os romeiros, e não sabe o que é isso, mas porque alguém escreveu um dia, porque leu, porque sabe, e se sentem, assim, né, na autoridade de falar sobre, mas nunca pisou lá, nunca foi na Romaria, nunca... Então, isso é importante, a gente quer conhecer sobre a espiritualidade ali que marca a região ali da Bahia, de Salvador, vai lá na festa, vai lá na Romaria, vai no Juazeiro, vai no Cariri, vai no sertão ver uma experiência de espiritualidade, vai ver o que significa para o sertanejo a sua espiritualidade. Gente, isso é muito significativo, sabe? Então, é um movimento... Diga, Sérgio. Se me permite, professora, só rapidamente, é assim, a gente realmente é um país de colonizados, porque a gente nunca critica quem está fazendo exploração da fé, a gente critica o povo. A gente não diz como é que essas pessoas estão se apropriando dessa fé genuína para lucrarem, para explorarem. Esses caras a gente não critica. Agora, a gente critica, sim, o povo. O povo, mas a gente deveria estar criticando essas pessoas e não o povo.
Você não vê um livro falando de como o capital está se apropriando da fé legítima do povo. Cadê o livro falando sobre isso? Agora, de um povo fanático, todo mundo fala. Isso é verdade. Ou a gente vai para a Preconceito. Europa, né? Fazer o caminho de Santiago. Isso, vai vai para Né? Aí pode, né? Aí pode. Aí pode, né? É até Agora ir bonito, para né? Juazeiro, para Provocação Paris, é gigante. chique, né? Vai para Aparecida, para Juazeiro, né? Vai para lá. Eu quero fazer os dois, pode? Claro, né? Com certeza. Aliás, se você quer uma companheira, Vamos lá, vamos junto. Maravilha, gente. Olha, eu estava pesquisando aqui um trecho para a gente terminar do documento de Aparecida que a professora citou. E, aliás, vai ser bom porque eu vou incluir no artigo, no capítulo, né, do livro sobre o evento. Olha só, é um pouco grande, mas vale a pena. Número 36 e 37. É frequente que alguns queiram olhar a realidade unilateralmente, a partir da informação econômica, outros a partir da informação política ou científica, outros a partir do entretenimento ou do espetáculo. No entanto, nenhum desses critérios parciais consegue propor-nos um significado coerente para tudo o que existe. Quando as pessoas percebem essa fragmentação e limitação, costumam sentir-se frustradas, ansiosas, angustiadas. A realidade social parece muito grande para uma consciência que, levando em consideração sua falta de saber e informação, facilmente se crê insignificante, sem ingerência alguma nos acontecimentos, mesmo quando soma sua voz a outras vozes que procuram ajudar-se reciprocamente. Essa é a razão pela qual muitos estudiosos de nossa época sustentam que a realidade traz inseparavelmente uma crise do sentido. Eles não se referem aos múltiplos sentidos parciais que cada um pode encontrar nas ações cotidianas que realiza, mas ao sentido que dá unidade a tudo que existe e nos sucede na experiência e que os cristãos chamam de sentido religioso. Habitualmente, esse sentido se coloca à nossa disposição através de nossas tradições culturais que representam a hipótese de realidade com que cada ser humano pode olhar o mundo em que vive. Em nossa cultura latino-americana e caribenha, reconhecemos o papel tão nobre e orientador que a religiosidade popular desempenha, especialmente a devoção mariana, que contribuiu para nos tornar mais conscientes de nossa comum condição de filhos de Deus e de nossa comum dignidade perante seus olhos, não obstante as diferenças sociais, étnicas ou de qualquer outro tipo. Queria concluir, então, com essa citação, convidar para o próximo sábado o lançamento do livro aqui com a gente online, Teologia da Felicidade, do Sérgio Damião Albuquerque, né? Sérgio Albuquerque Damião. E dizer para a professora Francilaide, se quiser dizer alguma, agradecer de novo sua presença tão gentil, querida, e se quiser dizer uma palavra final. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, Bruno, pelo convite, por essa partilha rica, Sérgio, a Silvia, né, quem já estava e precisou sair, porque eu acho que esse espaço é importante, Bruno, trazer esse tema, esse seu movimento, né, de trazer pessoas, de possibilitar essa criação de redes e de contatos, né, de realidades e tantas histórias, e pensar sobre as espiritualidades nordestinas, sobre essa beleza, essa riqueza que é importante. E ficou para mim um sentido importante de fazer sempre o caminho inverso, da gente ir à experiência, conhecer as pessoas, o protagonista da experiência. Acho que ajuda a gente a entender o todo, o movimento, e não ficar de cima com uma visão macro, né? E ponto, é isto, e o que disserem sobre isto é o que vale. Mas, enquanto um exemplo sobre a experiência, sobre a espiritualidade nordestina, é importante fazer o caminho de ir até lá, de pisar no chão, de acender uma vela. Bom, se não quiser acender a vela, não precisa acender, mas de estar ali junto com as pessoas e sentir o que acontece na vida daquelas pessoas. E também tem uma questão muito social, a gente não falou muito sobre isso,
mas a espiritualidade nordestina tem uma questão social muito importante. Pensar no Padre Cícero é pensar no social, é pensar numa transformação social muito significativa para aquela região. Então, estudar o Padre Cícero ajuda a gente a perceber isso. Então, é mais um fator para não acreditarmos que seja uma experiência alienante, Verdade. Uhum. distante da realidade. Eu acho que é importante isso. Então, Exato. mais uma vez, obrigada. Muito bom, professor. Fiquei me lembrando de uma frase que dizem ser do Freud, mas o próprio meu orientador de mestrado, Marco Antônio, não encontrava onde está isso. Ou se isso é uma ideia que generaliza a clínica dele, que é mais ou menos assim, mergulho no particular e deixo que dele jorre o universal. É meio que isso, né? Que os romeiros também vivem. Então, queria convidar também hoje as duas, quem puder, eu vou conversar com meu amigo Diogo sobre fé e política no contexto brasileiro. E amanhã, eleições 2022. Beijos, nos vemos. Vira a democracia. Mês que vem. Beijos. Beijão, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Tchau, beijo, obrigado. Obrigada, Sérgio, Silvia, a todos. Obrigado.